Olá. Segue em funcionamento, mas já com muitos cancelamentos de voos. Os ministérios de Relações Exteriores e da Defesa avaliam os riscos de uma operação de repatriação. Uma hipótese é pedir ajuda da ONU para que os brasileiros possam deixar a região por terra por meio de um corredor humanitário. Nadine? Tem a segunda maior comunidade libanesa do Brasil. Era da cidade paranaense. Gente, pelo amor de Deus, quem estiver vendo televisão aí, fecha o áudio. Fechar o áudio. Tá vendo que família? Obrigada. Boa noite, Carla. Boa noite, Sérgio. Oi, Rose. Oi, Sérgio. Oi, gente. Olá, Todo Carla. mundo. noite, Rose, boa todos. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Dá uma chamadinha na galera lá nos grupos, por favor, gente. Quem puder, diz que a sala está aberta. Wesley, Lucy, Gabi, Jorge, todo mundo, Vera Lúcia, todo mundo bem-vindos. Genete. Ele tá mandando ali no chat que ele tá em viagem, ele tá vindo para cá. Tá vindo aí de Brasília para cá, que sábado a gente tem nossa atividade de cirurgias espirituais aqui. A gente recebe pessoas de muitos estados, né? E tem aí o Petri aí de Brasília, tem Uhum. vocês aí que o dia que quiserem também estar conosco aí, participar, né? Fica o convite para todo o grupo aí que quiser um dia vir conhecer um pouquinho da atividade. Vai ser um prazer recebê-los aqui. É quarto sábado ou quarto domingo? Quarto sábado, cara. Quarto sábado. E Legal. sempre no quarto sábado. Aí tem meses que tem, por exemplo, novembro. Esse ano teve 2 ou 3 meses que tiveram 5 sábados. Aí é Uhum. sempre no quarto, né? Novembro vai ser um desses meses. Vai ser 5 sábados, aí é sempre no quarto. Como estamos aí, Sérgio? Trabalho? Graças a Deus, Carla, aqui a gente tem buscado, né, através do estudo e de todo esse acompanhamento aqui, buscar trazer material, buscar poder, Uhum. né, aí através do grupo alcançar um pouquinho mais. Então a gente
documentado aqui muitos casos. Eu gosto muito do trabalho por conta do espírito de Dr. Ludwig, que ele preza muito pela ciência, né? É algo Aham. que eu sinto muita falta nesse tipo de trabalho. E aqui a gente tem, graças a Deus, conseguido aí organizar, né, toda a atividade, além de recepcionar as pessoas para o tratamento, mas poder também acompanhar as pessoas dentro daquilo que elas estão de sua proposta de renovação íntima, de construção interior, né? Então, é um trabalho que tem nos trazido muita alegria em todos os sentidos. Né, eu imagino, eu já assisti vários, né, várias lives, né, os vídeos que vocês postam, assim, né, admiro muito o trabalho de vocês, Dr. Ludwig, que é fantástico, e outros tantos médicos da espiritualidade que estão aí servindo na luz e trazendo, né, essa junção da ciência com a espiritualidade, porque não tem como a gente ficar sem uma sem outra, né? Aquela coisa que o Einstein Isso. dizia, né? Ciência sem espiritualidade, né, é cega e o outro é manco. Marco, Então a gente isso. precisa unir as duas coisas, né? Não dá para a gente também Isso. ficar naquele misticismo, né? Porque Sim, senão a gente é levado a acreditar e fazer muitas coisas sem saber e fica inventando. E é uma coisa sim. muito séria o trabalho de cura É muito espiritual. sério. Eu tenho sempre falado isso muito aqui para o grupo, Carla, dessa seriedade, né, que a gente Uhum, precisa ter para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, ser um bom instrumento, né, uhum, e também alcançar tudo aquilo que a espiritualidade tem como proposta, né. Então, é o estudo, né, é a renovação íntima, e você falou algo muito importante para a gente sair do misticismo, né, daquela coisa uhum, milagreira, né, a gente sair dessa condição e realmente entender que são leis naturais, são questões que uhum. a espiritualidade em conjunto, futuramente, acredito, num futuro não muito distante com a ciência, vai poder comprovar tudo isso, apresentar tudo isso para nós. E a gente que trabalha também, né? Nós somos uma casa Sim, universalista, mas trabalhamos também com a Umbanda. E ainda sim, tem em algumas pessoas aquela coisa do ranço de antigamente, do médium inconsciente que achava que não, deixa a entidade fazer tudo, não precisa estudar, é. é ela que faz, ela que Imagina. me ensina, que não sei o quê. Então, tem muita gente ainda, principalmente os mais antigos, que acham que não precisa. Entendeu? E é imprescindível que nós estudemos. Não tem como a gente se tornar um bom Prescindível. médium sem ter esse conhecimento, até porque as entidades utilizam do conhecimento que nós temos, dessa vida e de Isso. outras. Então, Tem. eles não têm como trabalhar com uma ferramenta ali, né, que não está molada, que está oxidada, que não está legal, que não tem conhecimento, como é que eles vão levar isso adiante? Nós somos o veículo. Então, a gente tem que se capacitar, sim, tem que buscar em várias áreas, né, na ciência, estudar um pouco de psicologia, entender o ser Uhum. humano, se autoconhecer, tudo isso aí para a gente poder, né, ser bem utilizado, ser uma boa ferramenta para eles levarem essa cura, esse amor, essa orientação, porque a gente sabe que fora dos fenômenos, né, não são só os fenômenos de cura, é muito mais, a cura começa em nós. Então, a cura começa no autoconhecimento, na reforma íntima e tudo isso aí que a gente está cansado de saber, mas ainda estamos longe de praticar realmente. É. Muito bom, viu, Carla? Quando a gente encontra, há muita referência que a gente ouve aqui, né? Um grupo que busque realmente estudar, que busque realmente entender. O Dr. Ludwig, ele fala que praticamente em todos os trabalhos, médico que não estuda atrapalha o trabalho, né? Aham. Então, se vai estar lá, vai estar. Então, é muito bom encontrar vocês, né, buscando esse conhecimento. Estamos aqui, ó, 33 pessoas do grupo aí, querendo entender, querendo estudar mais, compreender melhor as coisas, para poder melhor, então, assim, desenvolver o trabalho e a proposta. Muito bom. Muito feliz É. pela oportunidade de hoje a gente estar junto aqui. Também estamos muito honrados por tê-lo aqui. Você que escreveu um livro aí maravilhoso, trazendo essa parte da cura. Eu estava lendo alguns capítulos também, principalmente até de né, falando de um curador que era lá do norte da África, e ele era um soldado e tudo, né? Então a gente vê que isso é super antigo, essa parte da cura, entendeu? E só que a gente precisa ver que a cura, né, não é uma coisa que vem de fora para dentro, ela vem, tanto que ele não curava todas as pessoas, entendeu? Ali no capítulo fala sobre isso, e isso a gente vê o tempo todo. O próprio Jesus não curava todos. Tem gente que ele chegava e disse: Olha,
né? Você precisa passar por isso, tá na sua história, né? Você precisa aprender. A gente vê que a doença, antes de tudo, é um desequilíbrio, né, um afastamento da nossa essência. Quando a gente não está no nosso caminhar, a gente não está conectado com o nosso eu superior, com essas leis universais, a gente acaba adoecendo. Então, para a gente realmente propiciar uma cura, é preciso uma autocura, um retorno a essa fonte, essa origem, né, a simplicidade, ao amor, né, as conexões com as leis universais, com Deus, né? O nome que se dê a ele, a essa espiritualidade, que não tem a ver com religião necessariamente, mas algo muito maior do que isso. Então, Sérgio, como é que você está querendo ver? Como é que você está querendo lidar? Porque aí a gente vê. Eu falei com a Rose, eu pensei Hum, em fazer, Carla, fazer uma breve introdução de como a gente começou o trabalho aqui, né, até o ponto da chegada ao livro, e depois a gente abrir para o grupo participar conosco com uhum. perguntas, né, com indagações, a gente conversar um pouquinho sobre o aspecto das curas espirituais. Se você achar que é interessante a gente seguir dessa forma, a gente pode fazer. Não, para mim está ótimo. Eu estou só dando um tempinho, porque não sei se você sabe que está um engarrafamento do caramba aqui em É, Brasília. E muita gente ainda está chegando em casa. Está tudo parado essa hora. Não sei se houve algum acidente, alguma coisa ali, porque chuva a gente não tem há quase 160 é, dias, né? é Porque quando igual chove aqui fica também. pior aqui em Brasília. Mas por isso que eu estou enrolando um pouquinho para ver se entra Sim, mais não, vamos o aguardar. Tá, pessoal, né? beleza, Então, mais 2 minutinhos aí a gente faz uma prece, tranquilo. que eu sempre gosto de iniciar com uma Isso, prece, né? A gente tem que perfeito. começar e depois, né, terminar com a prece. Encerrar. Perfeito. Uhum. Boa noite, gente que está entrando. Sejam bem-vindos. Chame os amiguinhos, os coleguinhas. Rose, enche o saco lá do povo do Albert Schweitzer. Esse é o nome do nosso grupo da Sala de Cura, em homenagem a esse missionário tão bonito, né? Um médico fantástico também, que ia para a África para curar os mais carentes. Lembra da história do Dr. Albert? Inclusive, o médico que eu recebo é o Dr. Alberto, né? Olha, que Também, legal. né? Trabalho com isso e tudo, então tem trabalho com o Dr. Alberto e o Dr. Hans. Sim. Então é O Dr. Hans também trabalha conosco aqui. Ah, é? Então, da Sim. mesma egrégora. Eu falo que os grupos podem, diferem, claro, os médiuns, a qualidade mediúnica, o alcance mediúnico, mas o grupo Uhum. espiritual ele é o mesmo, né? Sim, As paredes, essas questões são nossas, né? De aham, se fechar, de se abrir, mas o grupo, eu falo, em todos os locais, eu passei o ano de 2022, eu viajei praticamente todos os estados, né, para a divulgação do livro. Eu encontrei muitos trabalhos de cura em diversos estados e uhum. todos eles eu encontrava algum espírito que era vinculado à equipe, né? Nomes que eu já Sim, tinha ouvido aqui, então a gente vê que eles estão em onde realmente há aparelhos que realmente estejam nessa busca renovadora, nessa busca de estudo, né? Nessa condição realmente mediúnica para que o trabalho aconteça. Então a gente vê muito desses espíritos aí com trabalhos belíssimos aí por fora ao Brasil aí, a todo mundo, é muito interessante. e também, né, acima de todos eles, quem conduz muito desses trabalhos, doutor Bezerra, né, Doutor então, Bezerra. é, é um dos mentores também aqui da nossa casa. Eu já trabalhei no Centro Espírita Bezerra de Menezes muitos anos, depois eu fui trabalhar no Grupo Espírita de Bezerra de Menezes, aí começamos o trabalho na nossa casa também, nós temos um grupo apométrico, que é o Grupo Apométrico Bezerra de Menezes, e foi o doutor Bezerra que falou, né, que foi pedindo para que nós abríssemos trabalhos assim ligados muito à cura, porque é o que a humanidade está precisando. Não só a cura física, obviamente, mas muito mais a cura, né, das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, porque é isso que faz com que o resto venha, né, todos os outros problemas venham. Gente, vamos começar então. Aqui no meu são 8h15, já demos uma tolerânciazinha. Sim, obrigada, Edilberto. Vamos fazer uma prece pedindo aí para que
toda essa egrégora espiritual fantástica, né, que nos acolhe, que nos ampara, não apenas o nosso grupo, a Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística, mas também o grupo o qual o nosso irmão Sérgio, Dr. Ludwig estão aí, né, responsáveis, todo o trabalho deles, e muitos outros trabalhos, como o Sérgio está falando, trabalhos de cura pelo Brasil inteiro, que eles possam ser ampliados, que eles possam chegar mais longe. Tem muita gente precisando de todo lugar. Então, que possam abrir cada vez mais grupos ligados a isso, trazendo despertar de consciência, reforma íntima, autoconhecimento, a mensagem mesmo do Evangelho, independente de religiões, mas a mensagem principalmente do amor, do perdão, do autoequilíbrio, dessa busca de reconexão pela espiritualidade, que possamos agradecer por toda essa guiança, por todos esses irmãos maiores que nos amparam, que nos preenchem, que nos mostram sempre uma vida que pode ser muito mais benéfica, muito mais plena, muito mais abundante em todos os sentidos. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Somos nós que trilhamos o nosso caminho. Então, que possamos escolher bem, escolher o caminho da fraternidade, da luz, da autocura, da caridade, todo esse caminho que realmente nos leva a uma cura e uma compreensão maior desses desígnios da vida em todas as suas dimensões e que esses irmãos maiores possam nos guiar nesta live, possam nos auxiliar a aproveitar bem esta encarnação, principalmente nos lembrando que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há evolução, fora do perdão não há libertação. Possamos sempre agradecer e contar com a vossa presença, Senhor, e de todos os seus enviados, que escutemos no recôndito da nossa alma esse chamado, esse guia, esse amparo, que tenhamos a certeza que estamos aqui nesta vida com uma oportunidade abençoada de nos melhorarmos, de refazermos os nossos passos, e é através do amor, da doação que nós conseguiremos tal feito. Agradecemos a oportunidade e pedimos a permissão para o início do nosso encontro desta noite, que ele seja cheio de luz, cheio de amor, cheio de trocas salutares. Abençoa o nosso irmão Sérgio, a todos aqueles que trabalham com ele de um lado e do outro da vida, aos seus colaboradores, todo o seu trabalho de muita luz que atende gente de todo lugar, que cada vez mais possa crescer, crescer em amor, crescer em atendimento, em humildade, pois sem humildade realmente não conseguimos nos abrir para tantas benesses que recebemos. Que possamos então iniciar o nosso encontro em nome de Jesus e dizendo mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, nas ilusões, nas imprecações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mormente aquele que alimentamos dentro do nosso ser, pois sabemos que teu é o reino, é o poder, é a glória, é a misericórdia, é a cura suprema e eterna. Que assim seja, Senhor. Gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos dar a palavra para o Sérgio, para ele nos abrilhantar aí com todo o seu conhecimento, a sua experiência, e que a gente possa aproveitar isso tudo também para a nossa casa, os nossos trabalhos, porque a gente está junto nisso, né? Não tem esse negócio, a minha casa, a sua casa. A gente está começando a era de aquário, é todo mundo de mãos dadas, todo mundo junto, né? Aprendendo, trocando, um sustentando o outro. Do outro lado, a gente trabalha junto em desdobramento, quantas vezes isso aí também já foi mostrado para nós. Então, seja muito bem-vindo, Sérgio, e palavra facultada.
Obrigado, Carla. Mais uma vez eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Agradecer aí a Rose também pelo convite, pela organização e rogar a Deus e a Jesus que nos inspire. E eu gostaria mesmo que todos hoje que estão aqui, né, do grupo, pudessem realmente participar conosco, trazer as suas dúvidas. Esse trabalho que hoje é desenvolvido de cirurgias espirituais, nós iniciamos ele em 2011 na cidade de Birigui, que é uma cidade do interior de São Paulo, onde esse mês de julho nós completamos 13 anos de atividade, onde o espírito de Dr. Ludwig, um médico alemão, é quem dirige essa atividade. Então, atualmente, a atividade de cirurgias espirituais, seja ela presencial ou à distância, ela é realizada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, através da ABGEM, que é a Associação Beneficente Jerônimo Mendonça, em todo quarto sábado do mês. Hoje o trabalho ele alcança, né, no presencial todo quarto sábado 160 pessoas presenciais e à distância a gente não tem essa limitação de organização e número de pessoas porque não tem essa necessidade de ter que acolher essas pessoas. Então não tem um limite para cadastro e solicitação através do nosso site. Eu vou fazer uma breve introdução, falando um pouquinho do aspecto de como eu comecei dentro desse trabalho, para que depois a gente converse um pouquinho sobre ele, tire as dúvidas. Eu, desde muito jovem, né, eu desde muito, aí, quando eu já me entendia como um ser, eu sempre tive muitas perturbações, principalmente na referência do sono, desdobramento, visualizações que me levaram desde já a buscar a casa espírita para que eu pudesse entender essa fenomenologia, eu pudesse compreender o que é esse mundo que eu ali não até então não conseguia visualizar. E eu cheguei na casa espírita com meus 16 anos, onde eu comecei a buscar as palestras, os estudos para que esse entendimento pudesse acontecer e ser alcançado, mas acontecia algo a vocês como grupo muito interessante, porque todas as vezes que eu iria receber um passe, seja nesta casa ou em qualquer que seja a instituição, quando eu adentrava a sala de passe, algum médium clarividente, ele me chamava e dizia: Sérgio, você adentrou e com você adentrou um espírito trajado, militar, um médico alemão, que provavelmente vocês tenham uma afinidade para o desenvolvimento de um trabalho. Mas imaginem só, eu com meus 16, 17 anos, uma informação dessa, eu falava, imagina, que médico, né? O que é isso? E eu sempre buscava sempre pesquisar, sempre busquei ler muito sobre essas questões, buscava muito Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que tem aí um vasto trabalho nas cirurgias espirituais e nas materializações, então sempre busquei entender essa fenomenologia, mas era algo que me chamava atenção, porque em todas os locais que eu adentrava me apontavam essa referência desse médico que me acompanhava. Mas eu ainda muito jovem, muito imaturo, não entendi, não queria esse tipo de trabalho ou desenvolvimento e relutei muito até que em 2006, eu, quando adentrei mesmo ao estudo e na própria aproximação do espírito, e é importante a gente falar sobre isso, porque hoje eu vejo as pessoas numa ânsia muito grande de desenvolvimento de um trabalho como esse, sem o preparo e um grupo que possa estruturar, né? Eu comecei, para que vocês tenham ideia, a aproximação com o espírito de Dr. Ludwig em 2006, para que em 2011 ele realizasse a primeira manifestação. Ou seja, houve um período, foram praticamente 5 anos só de sentir, aproximar. O espírito me indicava que eu precisava estudar anatomia, que eu precisava estudar a doutrina. Então, quando eu ouço Carla dizendo dessa busca do grupo para o estudo, isso é muito importante, muito válido. Embora o médium seja consciente, semi ou inconsciente, o espírito ele vai utilizar-se daquilo que o médium tem de referência de estudo, tudo aquilo que o médium, culturalmente, ele consegue alcançar. Então, quanto mais eu estudo, embora a mediunidade ela sendo orgânica, quanto mais eu estudo, mais alcance o espírito terá.
mais benefícios ele poderá alcançar, até porque eu vou refinando esse conhecimento e ajudando aos espíritos nessa comunhão. Então, em 2011, ele fez a primeira manifestação, o Dr. Ludwig, onde ele traçou as referências do trabalho que seria a partir daí desenvolvido, o trabalho de cirurgias espirituais, que até então, 13 anos após, ele continua acontecendo mensalmente dessa forma. Todo o trabalho ele é realizado de forma fluídica, ou seja, nós não temos nenhuma incisão, cortes, nenhuma questão que o paciente será ali, é, vai ser algo invasivo de forma alguma, né? Todo o trabalho ele acontece de forma fluídica. Eu acredito que a época, quando a gente pega na literatura aí Arigó e Uhum. todos esses que passaram pelo trabalho, iniciando no Brasil essa busca, né, de estudo, de entendimento, naquela época se fazia necessária esses cortes, todo esse material, porque precisava ali chocar, precisava trazer a ciência, as observações, trazer o impacto que as cirurgias espirituais à época trouxeram. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de assistir, mas quem ainda não teve, assista um filme Predestinado, que vai contar a história de José Pedro de Freitas, que é o José Arigó, onde ele desenvolvia esse trabalho e essa tarefa com o Dr. Fritz. É os primeiros, né, as primeiras vezes que a gente ouve no Brasil se falar sobre essa referência, e depois vieram outros médiuns, outros trabalhos e outras questões. Então, a gente inicia esse trabalho em 2011, mas com uma estrutura de estudo e mediúnica de um grupo mediúnico que acompanhava, que aportava esse trabalho para que ele possa ser desenvolvido. Porque um trabalho como esse, pessoal, ele não é um trabalho do Sérgio, ele não é um trabalho da Uhum. Carla, ele não é um trabalho da Rose, ele é trabalho de um grupo encarnado e desencarnado. Por isso a gente tem que entender isso muito bem, porque quando o trabalho vai bem, todos estão participando, e quando o trabalho vai mal também, todos de alguma forma são responsáveis por aquilo. Para a gente tirar aquela referência de que só o médium é importante, de que só aquele que recebe o espírito é importante. Todos, na referência do trabalho, precisam entender que o trabalho ele funciona como uma grande orquestra, onde se um apenas desafina, o todo ele gera esse processo também e acaba o todo sentindo essa referência. E aí iniciamos o trabalho, e no ano de 2018, nós, até na pandemia, a gente também viajava com esse trabalho, ou seja, a gente atendia na cidade, mas também levava desse trabalho para outras regiões, para outros estados, conforme a solicitação da Casa Espírita. Depois da pandemia, aí nós ficamos só aqui em São José do Rio Preto para concentrar mais o trabalho aqui e poder realmente aí alcançar as necessidades. Mas em 2018, o Dr. Ludwig ele nos trouxe a informação que ele gostaria de materializar uma obra, um livro, que pudesse trazer as referências sobre a mediunidade de cura e que pudesse, pela primeira vez, nós somos pioneiros nesse tipo de trabalho, apresentar documentações que mostram o antes e o depois da cirurgia espiritual, ou seja, o paciente chegando, apresentando exames, a proposta da cirurgia espiritual, a proposta do que ele entendeu daquele processo da dor, para que a gente pudesse documentar tudo isso e apresentar para o meio espírita e também para aqueles que se interessassem para essa condição. E aí nós lançamos o livro Curas Espirituais, onde o Dr. Ludwig ele teve muito cuidado no sentido de dizer assim: nós não queremos uma obra apenas que apresente os casos, apenas os documentos. Nós queremos uma obra que possa aí alcançar também todo o campo da mediunidade curadora em nossa base, que é Allan Kardec. Ou seja, então nós fizemos questão de estudar toda a revista espírita, livro dos médiuns, tudo aquilo Uhum. que Allan Kardec falava sobre a mediunidade de cura, nós fizemos questão de documentar, de organizar esse documento para que o leitor, antes de conhecer as cirurgias espirituais, pudesse conhecer o pensamento do codificador. Então, para quem lê o livro, muitas pessoas aí compraram a obra. Para quem lê o livro, vocês podem ver que a primeira parte do livro ela é toda teórica,
Ou seja, Uhum. para que mesmo aquele leigo que esteja chegando, ele possa inicialmente conhecer o pensamento, entender a mediunidade de cura, para depois ele adentrar realmente aos casos de cirurgias espirituais e de toda a proposta do trabalho. E isso nos trouxe muita alegria, porque hoje nós temos muitos médicos que procuram trabalho justamente porque um paciente doou um livro. Olha, Sérgio, recebi aqui de um paciente meu uma obra sua que vem tratar dessa realidade. Nesse sábado é muito interessante, porque nesse sábado em especial, eu vou receber aqui na casa um neurocirurgião que ele me ligou, que ele queria vir conhecer o trabalho. Eu falei para ele que ele poderia vir, e ele me disse, ele falou, eu tenho o seu livro. Aí eu falei, ah, que legal, você recebeu o livro? Ele falou, recebi, o caso número 2 do seu livro é meu paciente. Ou Olha. seja, ele vai vir para conhecer a atividade, o caso 2, que é um meningioma. É um caso muito interessante, porque a pessoa não enxergava mais e após a cirurgia espiritual ela começa a ver vultos, ela começa a identificar cores e ele, né, nesse sábado, vem para estar conosco e conhecer esse trabalho, que é, como a Carla muito bem colocou, um trabalho que precisa unir medicina e espiritualidade, ou seja, trazer a proposta, trazer o entendimento, ir mais fundo, demonstrando que tudo está em nós, que ninguém está ali para curar, nós estamos ali para ajudar na compreensão que nós precisamos buscar a nossa cura, que nós precisamos movimentar os padrões energéticos para que o alcance das cirurgias espirituais possam se dar. Hoje a medicina já avança no entendimento de como as nossas células, elas respondem aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Lançado agora, recente, um artigo do Dr. Deepak Chopra que vem dizer que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos Uhum. e se modificando a partir daí. Ou seja, olha que fantástico. Se eu entendo que o meu corpo, meus órgãos, toda a minha estrutura anatômica, ela segue uma ordem mental, eu sou o responsável pela saúde e pela doença. Eu sou o construtor da saúde e da doença. Entender isso é libertador, porque a gente tira aquele peso da casa espírita. Ah, eu fui lá no Sérgio, eu não fui curado. Sérgio, ó, eu vou lá na Carla buscar a Carla, porque lá na Carla é melhor. Aí ele vai na Carla, não recebe a cura, ele não vai entender, ele vai sempre buscando fora o que ele Uhum. precisa entender dentro, né? Então, essa busca, esse entendimento, a gente procura sempre aqui no trabalho trazer essa referência para que as pessoas possam realmente, buscando o tratamento espiritual, entender que a cura, o processo de libertação precisa partir dele. E por isso que nós fizemos questão, quem tem o livro, logo na orelha do livro aqui em cima, tem uma frase que o Dr. Ludwig leva como bandeira do trabalho, que ele vem dizer: o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, ali o trabalho ele funciona como uma semente, ele funciona realmente como benefício a todos os corações amigos que vão buscar desse auxílio e desse amparo. Então, essa é brevemente a nossa trajetória para que hoje aqui o trabalho seja desenvolvido. O trabalho de cirurgia espiritual, quando a gente fala no trabalho de cirurgia espiritual, ele não alcança só a realidade da saúde física. Nós temos também no dia desobsessão, nós temos fitoterapia, nós temos atendimento fraterno. Então, há uma multidisciplinaridade em todas as questões ali que a casa espírita pode oferecer de benefícios ao qual o paciente busca. Então, o paciente, a hora que entra na sala de cirurgia espiritual, ele recebe, ele sai com algumas orientações que ele é indicado dentro das necessidades que ele precisa e que ele se movimenta. Por isso que hoje, né, esse contato inicial com vocês, eu gostaria que a gente pudesse trocar essas Uhum. experiências, né? A gente pudesse falar um pouquinho sobre o trabalho, vocês pudessem, quem já leu também a obra, pudessem trazer as dúvidas, eu me coloco aqui à total disposição, porque eu acho muito gostoso essa troca, né? Não só o Sérgio falar, mas todo mundo poder aqui participar, trazer, né, a sua forma de observar, a sua forma de entendimento, para que a gente possa compreender junto aquilo que a doutrina nos traz. Então, fico à total disposição, mais uma vez agradecendo a todos aí pela acolhida e por esse momento que a gente está aqui buscando estudar juntos. Eu acho muito interessante, em primeiro lugar, quando você fala sobre os estudos e o tempo que tu levou até ter esse contato mais direto com o Dr. Ludwig, porque
É um problema que, óbvio, né, em toda casa tem essa ansiedade dos médios que estão chegando, em querer logo sentir os seus guias e tudo, e quando a gente trabalha com banda isso é mais intenso ainda. Eu quero saber o nome do meu guia, eu quero incorporar logo, eu quero fazer, eu quero acontecer, e a pessoa não tem a paciência, não tem a paciência primeiro para se autoconhecer, para se autoequilibrar, né, para buscar. Eu também levei muito tempo, eu entrei com 20 e poucos anos, 24 anos, não tinha mediunidade ostensiva desde cedo, mas ela, quando abriu, abriu logo de uma vez, né, e eu demorei assim uns anos. Eu disse: Ah, não sou médium mesmo, não sinto nada, não vejo nada, aquela coisa toda, então vou fazer. Eu era espírita também, eu comecei em Kardec, numa casa espírita, que é a Seara de Amor e Luz, no Rio de Janeiro, cujo mentor é Chico Xavier, né? Então eu fazia de tudo. Não posso trabalhar num grupo mediúnico, porque, né, não tenho mediunidade. Eu comecei assistência social, tudo que caía de livro na mão, comecei a ler, 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 ler. Nossa, devorei tudo que tinha de coleção André Luiz, é Luiz Sérgio, é Joana, fui lendo, lendo. E aí, né, um belo dia, 6 anos depois, né, com meus 30 anos, o negócio, vum, né, disseram assim para mim, ó, hoje a gente está com um pouco médio na mesa e tudo, a gente está precisando de sustentador. Então, senta aí para você ficar, né? Já está aí mesmo, senta. Beleza, sentei na mesa. E daí o condutor, né, começou, quando chegou na minha vez, ele foi conduzindo e disse: Ó, o irmão que está do lado da médium, que está loira aí, que não sei o quê. Eu olhei para o lado e disse: Eu? Não, não sou médium, não. Aí ele de novo: Irmão, fale, meu irmão, fala, não sei o quê. Aí eu, quando eu ia dizer, não sou médium, aí eu comecei, babá, e foi, né, a psicofonia, foram 15 minutos falando lá, o irmão dando a mensagem, eu saí trocando as pernas da mesa aquele dia, e a partir daí a coisa, né, começou a andar dentro desse aspecto da mediunidade. Mais para frente, muito mais para frente, aí eu perguntando até para os guias, por que que, né, foram 5, 6 anos, aí disse, você tinha muita coisa para aprender antes, porque, né, não adianta querer fazer o muito se não aprendeu a fazer o pequeno, né? Primeiro amar, estudar, servir com humildade, sem esperar nada. Você tinha que desenvolver outros aspectos primeiro, porque senão a mediunidade se vem logo de cara e a gente não está pronto, não está equilibrado, pode nos levar para o chão mesmo, pode fazer a gente cair feio. Então, realmente, isso é muito importante aí que você falou. Né? Segundo o teu livro, eu achei bem interessante quanto ao embasamento realmente doutrinário, e não apenas no Pentateuco kardeciano, porque tem muita gente que, são os 5 livros e tudo, mas Kardec escreveu muito mais, muito mais. Tem toda a revista espírita, nossa, que tem informações fantásticas ali na revista espírita, nas edições. Então, tem muita coisa que eu fui lendo ali, que está nas várias edições da Revista Espírita, falando não só sobre cura, mas sobre vários assuntos, entendeu? Interessantíssimos. Então, quem não teve ainda o interesse, a curiosidade de ler a Revista Espírita, gente, tem muita coisa que vocês podem pegar aí e aprender também lendo. Essas referências são fantásticas, tá? E o terceiro é essa parte também que você foi falando de como, além das cirurgias espirituais, como vocês têm o trabalho de fitoterapia, a gente também faz isso aqui, graças a Deus. Eu trabalho muito com ervas, eu sou engenheira de formação, então, para mim, a ciência é muito, muito importante. Sou engenheira química, então, e fitoterapeuta também. Eu peguei a minha área de química para trabalhar com as ervas. Eu mexo muito com ervas, eu faço muitas coisas e a gente também indica bastante. Não tem como a gente trabalhar só ali e ficar aquela coisa estanque. A gente sabe que é um trabalho que continua. Começa antes. Ali tem um momento onde acontece a cirurgia, a intervenção espiritual, mas se não houver essa preocupação com depois, principalmente da própria pessoa, da mudança de hábitos, de atitude, do cuidado, da busca de algo maior, a coisa não anda, ela não desenvolve, ela não melhora.
Então, a gente sempre indica, né, várias coisas, é reforma íntima, é estudo, se precisar, se for uma pessoa que está com a mediunidade muito aberta, ostensiva, que a gente vê, então vamos começar a estudar a mediunidade, vamos começar a educar essa parte. Tem a parte das mudanças de hábitos alimentares, é o evangelho no lar, tem muita coisa aí que precisa também complementar toda essa parte aí, não é só a parte da cura, apesar de ser muito importante, mas a gente sabe que também é quase um chamariz, né? Para a pessoa chegar e é a porta de entrada nessa espiritualidade. Muita gente chega através de um trabalho assim, mas é no depois, no porvir, né, nesse desenvolvimento, que ela vai realmente se aproximando, resgatando essa parte, essa conexão espiritual, né? Perfeito, Carla, é isso mesmo, é trazer, eu acredito que esses trabalhos são sementes, né, que são Uhum, lançadas para que os corações possam se achegar e a partir daí buscar o estudo, buscar o processo transformador, buscar as uhum. necessidades íntimas que cada um tem. Mas é muito interessante quando a gente vê e vai ouvindo outros trabalhos, né, outras ideias, outras experiências que vão muito próximo àquilo que a gente também foi orientado, foi direcionado. Aí a gente vê a veracidade da equipe, né, do grupo mediúnico, de todo esse processo transformador aí que vem, porque eu sempre digo que o trabalho nunca é para o outro. Trabalha para mim, é para Uhum. você, é para Rose, né? É para todos aqueles que estão na proposta. Eu sempre entendi isso. Eu não estou ali de forma alguma, embora seja um instrumento para curar ninguém. Estou ali para curar o meu espírito adoecido, né? Estou ali para curar as minhas necessidades. E esse trabalho traz toda essa vertente realmente de envolvimento, de aprendizado. É um laboratório, eu digo. É um laboratório de aprendizado. Fala um pouquinho mais sobre como é que é o trabalho do Dr. Ludwig, né? Sobre como é que é a personalidade dele, como é que ele veio trabalhando, o que que ele falou sobre ele também, como é que ele faz, desenvolve esse trabalho, né? Porque tem, eu acho que tem muita gente curiosa, né? Até porque ele é bem peculiar, o jeito dele, assim, falar, eu acho bem interessante. O Dr. Ludwig, ele é um médico alemão, né? Ele esteve na Segunda Guerra e ele nos conta que hoje a proposta, ele utiliza esse termo por várias vezes no próprio trabalho, que hoje ele utiliza das suas mãos para curar, utiliza das suas mãos que outrora utilizavam armas, utilizavam outros mecanismos, hoje a proposta ela se faz diferente. Então, o trabalho, como ele acontece, né? Lá no momento da própria interação da sala, como ele nos explica esse procedimento. O paciente ele chega, ele já vai sendo preparado na ambiência de palestra, ele já Uhum, aguarda e quando ele adentra a sala, quando ele se deita na maca, naquele momento que ele se deita, o Dr. Ludwig explica que o perispírito ele é projetado. E ele diz para que a gente possa, uma analogia, para que a gente possa entender, para a gente mentalizar e observar o perispírito como uma grande teia de aranha energética. Então, ele observa aquela forma energética que se apresenta. E tudo aquilo que nós temos no corpo é um reflexo dessa estrutura perispiritual, ou seja, o corpo imprime o que está no estado perispiritual. E aí ele nos diz que, por exemplo, a pessoa chegou, ela tá, Sérgio, eu estou buscando tratamento que eu estou com câncer no estômago. Então, ele nos diz que ali, naquele momento da projeção perispiritual, as referências daquela mesma localidade onde está no corpo físico, na estrutura energética, há uma obstrução, uma nódoa. Ou seja, ele diz que o fluxo de energia ele vem, ele estagna e ele não consegue ter um fluxo saudável e vai gerar no corpo o processo de doença para que esse expurgo ocorra, entendendo que o que é o corpo físico? O corpo físico é um aspirador das impurezas que nós construímos através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Então, como que os espíritos realizam o trabalho? O que é a cirurgia espiritual, como ele nos explica? É justamente eles atuarem nessa estrutura energética no perispírito, desobstruindo esses fluxos de força. Por isso que a medicina às vezes não compreende uma pessoa que vai buscar um tratamento espiritual e que de repente tem um tumor lá medindo 12 centímetros. E de repente ela vai fazer um novo exame
e o tumor não é mais encontrado. O que ocorre nesses casos? Né? Justamente essas referências de desobstrução, juntamente com o processo ectoplasmático, que acaba por desintegrar, acaba por desmaterializar aquela estrutura, não tendo mais a referência física, ou seja, o trabalho ele é feito na sua causa. Por isso que quando a gente fala o nome cirurgia espiritual, ele não necessita de cortes, porque o trabalho é realizado todo em uma estrutura fluídica, uma estrutura realmente energética, onde o pensamento e os nossos sentimentos acabam por moldar essa estrutura e essa dimensão que ali se apresenta. Então, basicamente, o trabalho ele é desenvolvido nesta forma, né? Projeção perispiritual, desobstrução dos fluxos de energia e também ali os processos da própria composição do ectoplasma que é manipulado por espíritos superiores para que possa alcançar a confecção de próteses de ectoplasma, a modificação de válvulas, a desmaterialização de tumores. Para quem está com o livro, o caso número 1, se vocês lerem o caso, ele é uma construção, uma confecção de prótese de ectoplasma. A criança ela tinha uma diferença óssea, ela vai buscar a cirurgia espiritual, eu tenho os raios-x mostrando antes da cirurgia, ela passa, o Dr. Ludwig realiza o procedimento e ali é confeccionada uma prótese que corrige a condição óssea da dismetria que se apresenta. E aí depois nós temos os raios-x após a cirurgia espiritual, mostrando a compensação das pernas da criança, que ela não precisou mais de cirurgia tradicional material. Ou seja, o trabalho ele todo vai sendo, né, desenvolvido dentro desses parâmetros, principalmente da ectoplasmia. Então, nesse caso, houve uma materialização de uma parte ali do osso mesmo, e ele ficou fixa, porque a gente sabe que o ectoplasma, na parte da materialização, ele é muito instável, né? E no caso, ele Isso. ficou, foi materializado e permaneceu. Isso, ele materializa e permanece. Dr. Paulo Uhum, Frutuoso, ele nos traz muito de como isso acontece, né? Do uhum, estado semissólido, que é ali trazido as estruturas, por exemplo, ele conta o caso de uma válvula mitral, que enquanto a válvula mitral ia sendo retirada, uma prótese de ectoplasma ia confeccionando uma nova válvula. Pelo estado uhum. semissólido, ela vai se adaptando aos tecidos, às estruturas, e ali ela consegue materializar. Como nós temos também relatos, através da lei da Lúcia, que acompanhou por muito tempo a Arigó, é uma amiga minha, ela ficava na sala com a Arigó, né, o pai dela quem digitava todos os receituários que o Dr. Fritz passava, e ela conta de materialização de órgãos, de materialização de instrumentos, de materialização de estruturas físicas. Ela relata vários casos que ali eram acompanhados e que essa condição ela conseguia alcançar. Então, o ectoplasma ele pode ser utilizado para materialização, para desmaterialização e para a confecção de tecidos, órgãos, próteses, toda a estrutura anatômica humana. Eu acho incrível isso. Gosto demais também do trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, né? Tem vários livros dele também. Já vi que vocês têm uma conexão. Volta e meia ele está nos seus estudos também, né? Ali Tem, tem. participando. É, E é ele, ele um. vem, Uhum, ele vem participar aqui com a gente também, em Rio Preto, ele participa dos trabalhos conosco, né? Vem nos ajudar, vem trazer aí toda essa conexão. A gente tem feito aí um novo livro onde ele vai participar também nesse novo livro, né? Trazendo aí toda essa parte teórica da ectoplasmia para a gente poder explicar alguns casos que a gente tem documentado aqui. Então, graças a Deus, aí um parceiro aí de trabalho, uma pessoa aham. muito séria, muito estudiosa, que também nos ajuda nessa busca de conhecimento, nessa busca de entendimento. É importantíssimo também, até pela formação dele, porque é um cara super gabaritado, tem toda uma formação em medicina, cirurgião, então ele dá uma força aí em todo esse processo, né, que está acontecendo, né, porque para Certo. questionar, né, como é que vai questionar alguém que está, né, que realmente tem uma referência, é uma referência dentro da parte médica. Então é interessante ver essa parte, como é até
vamos dizer, já uma evolução dos trabalhos da parte da medicina espiritual, porque tudo evolui, né? Aqui na matéria evolui, imagina também lá na parte espiritual, porque antes você falou do Zé Arigó, eu vi o Predestinado, e lá tinha os cortes, é claro, né? Tinha que chamar atenção, as pessoas, né, precisavam ver, a gente ainda é muito Tomé, que é o tempo todo ver a coisa acontecer, os ditos milagres, entre aspas, né, que são aquilo que a gente ainda não compreende. Então, a gente precisava, até hoje tem muita gente que precisa ver para poder crer, para poder buscar. Então, mas cada vez mais a gente está deixando esse lado, né, do show, da aparência, não sei o quê, e mais está indo para dentro de si mesmo. Né, da gente ver até as cirurgias, a gente também faz cirurgias espirituais no nosso grupo, né? E já fizemos o doutor Alberto, o doutor Hans, já fizeram cirurgias cardíacas fantásticas também, e que até hoje, né, tem pacientes nossos também que foram para o médico e tiraram radiografia, fizeram as coisas, e o médico disse, não sei o que que é, porque estava dando um problema, uma arritmia, que ia fazer até uma cirurgia de abertura de coração para ver o que que é que estava acontecendo, aí quando eles foram ver, não tinha mais problema nenhum, a gente teve já alguns casos de câncer, né, de neoplasia, de outras coisas aí que também deixaram, né, de existir. Eu disse, nossa, estava aqui, ia fazer uma biópsia, quando viram, não tinha nada, né? Então acontece realmente, mas claro que tudo tem o porquê, a gente precisa ter o merecimento, precisa também ter o depois, não é em qualquer caso, tem casos que precisa, porque até um dos mentores nossos fala, às vezes a doença do corpo é a cura da alma. Então, às vezes, a gente precisa passar por aquilo, né, por aquele tipo de problema, com aquele tipo de doença, porque como o corpo físico é um mata-borrão, ele tem que, né, expurgar, limpar os corpos mais sutis. Não tem como a gente drenar aquela energia densa, todo aquele desequilíbrio que a gente vem trazendo, às vezes até de muito tempo, ele tem que sair por algum motivo, algum lugar. Então, ele vem para o corpo físico. E às vezes depois daí já limpa, né? Para frente a gente está mais tranquilo. Então é bem interessante esse trabalho, eles estão trazendo essa parte cada vez mais sutil. A gente tem um trabalho também interessante que começamos há pouco tempo, não sei se você ouviu falar aí sobre a Câmara de Tratamento Estelar, né? Não sei como é Não, que é, isso a não. gente trabalha com seres estelares também Sim, aqui, sim. entendeu? Então, a gente sabe que em muitos centros espíritas, muitas casas aí, né, espirituais, estão tendo também trabalhadores de outros lugares, não só os espíritos desencarnados, mas espíritos que vêm de outros orbes, de outros lugares. Há muitas moradas na casa de meu pai, né, já dizia o mestre. Então, às vezes, eles estão vindo com tecnologias bem avançadas e estão trabalhando juntos com os nossos mentores, né? Está havendo esse trabalho em conjunto e isso também está, vamos dizer, ajudando a avançar a medicina espiritual, as capacidades de ajuda do outro lado, né? É bem legal, né? Porque é de um lado e do outro que a coisa vai avançando, vai evoluindo, né? Sérgio, tem algumas perguntas aí no chat, se você puder responder, por favor. E tem até uma pergunta que uma colega me fez esses dias atrás, até conversei com você sobre a questão do trabalho à distância, de como funciona essa questão do se há perda, né, nessa questão do transporte do ectoplasma, por ele ser muito sensível. Não sei se a Monique está aí, se ela estiver aí, ela puder abrir aí o microfone para poder tirar essa dúvida, talvez seja a dúvida de muitos, Monique. Estou aqui. Eu até escrevi no chat, mas boa noite, pessoal. Eu escrevi no chat, eu estava até escrevendo a outra. A dúvida, Sérgio, é em relação à transferência, né, de ectoplasma, porque como ele é uma matéria, semimatéria muito frágil, né, se nos tratamentos à distância, se esse transporte ele se dá por completo, se há perda, como é que isso acontece? Se de fato o fato de quem está ali presencial é, está
de frente, tanto com a equipe espiritual quanto com os médiuns encarnados, se há uma maior eficiência ou não, se há alguma perda, minha dúvida em relação a isso, a essa questão do transporte de ectoplasma. Tá. O que que a gente hoje tem de informação aqui da espiritualidade, né? Que o transporte ele não tem perdas, porque os espíritos eles organizam e eles poderiam utilizar a minha palavra, tá? Estocam essa condição do ectoplasma, ele até utiliza em tubos de ensaio. Vamos imaginar nossos tubos aqui de ensaio, eles conseguem fazer essa manipulação desse material, que é produzido antes ao trabalho. Percebam que no lar de Frei Luís, o que que os médiums eles faziam para os dias de trabalho de materialização, de cirurgias espirituais? Eles dormiam no santuário no dia anterior, para que o médium, durante o sono, em transe, ele produzisse toda a ectoplasmia necessária para que no dia do tratamento ela pudesse ser ali direcionada aos pacientes e também coletada naquele momento dos próprios pacientes, da natureza, dos animais, ou seja, de toda o bioplasma ali que estivesse envolvido. Lar de Frei Luís, ele está no meio de uma, né, parece uma mata mesmo, é muito bonito lá o local no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala nesse processo de transporte, os espíritos nunca falaram sobre perda justamente por transportarem de forma segura e alcançarem as necessidades tanto do trabalho presencial como à distância. Hoje, se você me perguntasse assim, Sérgio, o trabalho à distância tem diferença para o presencial? Eu sei que não tem diferença, o alcance é o mesmo, mas pela nossa necessidade ainda do ver para crer, de estar numa casa espírita, de estar mais conectado àquele momento, de todo o movimento espiritual que a gente vai ali, né, poder sentir, ou seja, dos abraços, do contato com o espírito, isso tudo incentiva o nosso processo de fé e favorece ao tratamento. Então, em estatística, a gente vê que os tratamentos presenciais eles têm um alcance maior do que o tratamento à distância. Mas, quando a gente fala com os espíritos nesse sentido, eles dizem que não há diferenciação, porque é um processo de conexão, é um processo de fé. Eu tenho pessoas que possam estar no presencial e não estarem conectadas, e aquele que está lá no Japão estar muito mais conectado do que aquele que está presencial. Entende? Então, vai muito dessa conexão, dessa entrega, desse movimento que eu faço para que essa realidade ela possa, então, gerar os benefícios que aqueles que estão buscando necessitam. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Tá, nananã. Usado. Aqui, eu não sei se você conhece, Sérgio, apometria, já ouviu falar? Conhece um pouco? Tem uma Conheço, pergunta conheço que sim. fala sobre técnicas apométricas, se vocês usam aí, ó, se são usados alguma técnica apométrica de alimetria nas curas. Sim. Aqui a gente tem, né, através de hoje, graças a Deus, a literatura é muito vasta, né? Nós temos o Dr. José Lacerda, que foi quem iniciou todo o processo da apometria e nas cirurgias espirituais, no trabalho de desobsessão, antes das pessoas passarem irem realmente para a sala de cirurgia espiritual, eles recebem um tratamento desobsessivo e, em casos que há necessidade, é aberto as frequências para que possam observar os mecanismos aí de auxílio e alcançar um pouco mais dentro da necessidade. Já aconteceu também de, em trabalhos, o Dr. Ludwig apontar pacientes para que viessem um outro dia para que o grupo pudesse ter esse acompanhamento mais amplo justamente nesse campo apométrico, né? Então, porque a gente tem, além do trabalho de desobsessão, nós temos um trabalho na BGM de materialização, que materializa a voz direta, a voz do espírito, Hum. né? Então, nesse trabalho é tratado também o campo desobsessivo e também esse campo dentro de frequências e dentro de necessidades do paciente. Não são todos os casos, mas nós temos casos que a espiritualidade aponta também e alcança essa necessidade. Fala um pouquinho mais, vocês têm um trabalho, então, de voz direta, né? Tem. E, Tem um trabalho há e é 16 anos de voz direta. mais ou menos dentro daquele modelo do Lar de Frei Luís, porque o Dr. Paulo falava como era difícil, né? Como tinha que ter toda uma preparação extremamente rígida, né, para Isso. acontecer Aqui isso. é um trabalho muito antigo que Uhum. é um médium
né? A gente participa, mas o médium que tem essa maior produção é um irmão aqui de uma cidade vizinha, então ele vem toda quinta-feira e ele espelha o ectoplasma e eles constroem a laringe do espírito, a Uhum, garganta do espírito. Aí quem comunica na voz direta é o José Grosso e o Palminha, né? Os dois espíritos que se comunicam e que trazem ali, fazem os tratamentos, trazem as uhum. observações. Então, o grupo todo se reúne. A gente tem uma sala lá na BGM que só é aberta nas quintas-feiras, ela é toda lacrada, todo mundo fica no escuro, a gente canta, o ectoplasma vai sendo manipulado e vai formando a garganta que tem a bioluminescência, né? Então, a garganta Aham. ela anda, ela se dirige às pessoas, ela conversa com os pacientes dentro das necessidades que eles têm. Interessante isso, porque é um trabalho que é bem difícil e cada vez está acontecendo menos, Mais né? raro. É, Aham, está cada vez mais raro, justamente porque, primeiro que médio de efeitos físicos para poder doar essa quantidade de ectoplasma já é difícil, e isso já exige é. demais do médium, né? E pela É, assim, própria necessidade. a gente vê hoje que o que tem se apresentado muitos são médiums de efeito físico, mas para os processos de desmaterialização, Uhum. que é onde a medicina do futuro ela vai chegar e vai acoplar com a medicina física no sentido desse desenvolvimento. Para vocês terem ideia, hoje já tem laboratórios que estudam ectoplasma. Eu participo de estudos de um laboratório de Curitiba, o Ectolab, que eles têm aulas, têm médicos, têm professores, eles não falam de espiritismo, eles falam de paracirurgia, de amparadores, que estudam toda a referência do ectoplasma, termos técnicos mesmo na medicina, para esse tipo de aplicação, já de acompanhamento, já de o médico fazendo acompanhamento com o paciente em paralelo, realizando essas reuniões de ectoplasmia para alcançar os benefícios. Então, já se tem hoje aí alguns movimentos no Brasil que já vão trazendo aí o anúncio de uma nova medicina que acredito que logo, logo se apresente. Ah, se depois puder passar para a gente, né, a Passo, informação desse passo. Ectolab, porque a Uhum. gente conhece Sim, os livros, eu acho que é Matia Bino, né, alguma coisa, né, o isso. fluido chamado Uhum. ectoplasma, tem muita coisa aí que a gente vai estudando, mas ver assim Sim. um laboratório trabalhando direto, né, com É. essa ciência é muito interessante, é bem importante mesmo isso. E mais alguma pergunta, gente, que a gente está aqui? Aproveitem, o Sérgio aqui, eu chamo de doutor porque, né, já está aí Sérgio, junto com os médicos todos. quero fazer, eu queria que você comentasse um pouco. Eu tive a oportunidade, né, de participar aí do trabalho com o Dr. Ludwig, e foi um trabalho assim, fiquei muito emocionada em todo o período que eu estive presente no trabalho. Achei muito interessante que eu ficava ali observando o seu olho e você não piscava de forma alguma e ardia o meu olho. Explica um pouquinho para a gente aí como se deu essa questão, acho que é super incorporação, né, que vocês falam. Se puder explicar aí para a gente esse processo de incorporação totalmente inconsciente, como se deu esse processo, comentar um pouco sobre isso. Depois Sim. tem algumas perguntas aí no chat também. Tá. O processo com o Dr. Ludwig, por isso que teve esse tempo, essa construção, né? Então, hoje o trabalho, quando eu inicio o trabalho, eu sou um médium inconsciente, por isso que eu deixo um gravador na sala onde eu gravo tudo aquilo que ele fala, para que depois eu possa ouvir, para que eu possa entender as terminologias, pesquisar. O livro mesmo, Curas Espirituais, a gente, né, buscou toda essa abordagem justamente por conta desses áudios de trabalhos que eu tenho gravado desde 2011 e que ele vem trazendo essa oportunidade, onde ali, como eu digo, é um laboratório, né? Muita informação, muitas questões que vão se apresentando. Então, como funciona hoje o processo? Como que ele me explica esse processo, né? É um processo que é chamado, o Dr. Paulo Frutuoso, ele utiliza o termo encarnação, ou seja, o espírito utiliza-se do meu corpo, só que eu não tenho nenhum acesso a nível ali físico, cerebral naquele momento. Então, de que forma ele me explica que acontece? Ele me expande perispiritualmente, me coloca em um estado de hipnose sonambúlica, onde ele toma a forma para o trabalho. Então, ele corta funções minhas, como, por exemplo, funções fisiológicas. Eu posso ficar o dia todo, eu não tenho
necessidade de ir ao banheiro, não tem necessidade de comer, ele não pisca os olhos, né? Então, tem muitas coisas que ali se apresentam diante ao trabalho justamente por conta desse controle que ele faz fisiológico. Nós já tivemos trabalho de começar às 8 da manhã e até na madrugada do outro dia, sem a necessidade de parada para o médium comer, para Nossa. se alimentar, justamente por conta desse processo. Por isso que eu digo, levou-se um tempo para essa construção, porque justamente foram liames que foram sendo construídos e até essa confiança minha para com o espírito, essa segurança minha para com o espírito, para que eu pudesse o trabalho ser assim desenvolvido, né? Então, hoje eu tenho total confiança no trabalho e no espírito, porque eu entrego o mecanismo do meu corpo para essa referência. Mas o que que a gente tem que ter em mente sempre, né? E saber disso. Embora inconsciente, a responsabilidade é do médium. Uhum. Embora inconsciente, o médium precisa estudar, porque o Dr. Ludwig ele vai acessar o que eu tenho de conteúdo na minha psique, naquilo que eu estudo, aquilo que eu compreendo. Então, ele vai, conforme mais eu estudo, mais eu busco, mais ele encontra mecanismos de poder falar e conversar e desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então, hoje o trabalho ele é desenvolvido dessa maneira, nessa expansão, onde ele toma de conta de todas as faculdades aí do campo físico. E além Eu achei disso, como que você, no dia a dia, você se prepara para isso? Porque, além do conhecimento, é necessário que a gente tenha cuidados, né? Por exemplo, como é que é o caso da sua alimentação? Porque tem muita gente que trabalha com essa parte de cura. Eu, por exemplo, sou vegetariana há quase 30 anos, né? O doutor Paulo fala muito dessa parte da alimentação, fala dos cuidados com os pensamentos, a nossa preparação, até porque você sabe, por mais que durante 24 horas você possa ficar lá sem nada, mas você tem que ter uma preparação prévia aí para esse dia, no caso, né, que está chegando depois da manhã, você vai trabalhar, você deve Isso. fazer alguma coisa. Faz. Na semana, principalmente do trabalho, né, desde segunda-feira, os cuidados eles são essenciais para que o trabalho seja desenvolvido de uma forma positiva. Então, sem nenhum tipo de alimentação de carne vermelha ou de frango, só peixe, né? O peixe ele é liberado. Pensamento e condução do dia a dia, muita observação nesse campo, não manter relação sexual, se é tabagista, não se utilizar, né, do tabaco, tem toda uma referência, porque tudo isso vai contaminar o ectoplasma. Então, esse cuidado é para que o trabalho possa ser desenvolvido de uma forma para que o médium ou todo o grupo que ali está participando possa, então, desenvolver de uma melhor forma possível os mecanismos para alcançar mais. Então, quanto mais o grupo se prepara, mais o médium se prepara, mais alcance tem em todas as referências do trabalho. Tem mais alguma pergunta aí, Rose? Você que está vendo, por favor? Vou dar uma olhadinha aqui. Tem a do Adriano, Hum, sobre essa questão do médium necessitar dos estudos. Gente, eu não estou a conseguindo gente ver. já Tem como dar falou, uma né? olhada aí, cara? Eu Vamos. consigo Eu não ler estou, daqui, ó, sobre essa eu não questão estou do conseguindo médium ler. necessitar dos estudos. Pode falar qual matéria da área de medicina é interessante para quem é leigo? Aqui, quando a gente iniciou o estudo, o primeiro estudo que o Dr. Ludwig pediu é que todos os médios estudassem anatomia, para que pudessem entender o corpo humano, o funcionamento, porque imaginem só se eu estou ali para desenvolvimento de um trabalho, o espírito se aproxima e me inspira a dar passe no fígado. Aí o médium não sabe onde está o fígado do paciente, se é do lado direito, se é do lado Eu esquerdo, sempre falo isso, né, né? galera? Então, é preciso estudar, é preciso a gente se preparar para esses trabalhos, né? Porque é aquilo que eu disse, embora inconsciente, semiconsciente, consciente, quanto mais o médium se prepara, mais alcance e benefício a atividade ela vai ter em todos os sentidos. E nós tínhamos também um grupo, quando ainda não tínhamos aberto efetivamente a sala de cura, nós tínhamos um pequeno grupo onde o doutor Alberto já vinha e nós pegávamos alguns livros de anatomia e também essa parte da medicina espiritual. Não sei quanto a vocês são do, como é que é o nome do centro que você frequenta e trabalha aí? Jerônimo Aqui é a Mendonça, né? ABGEM, Associação Beneficente Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é aquele que
dava palestras e tudo, e tinha aqueles Isso, problemas é todos com chamado o gigante deitado. Ele dava gigante. palestras A deitado, história ele dele tinha é muitas fantástica. enfermidades. É fantástico. Então, a gente fazia muito estudo, e eles pediram também que nós estudássemos anatomia, a gente às vezes ficava pegando ali tudo, estudando toda a parte da fisiologia, como é que funcionava, e discutíamos ali. Também, quando abríamos, né, Rose, a sala de cura, nós fazíamos estudos ligados a isso, não só a parte da anatomia, mas a parte dos chakras, meridianos, né, toda essa parte, corpos sutis, como é que funciona, porque como o nosso grupo é universalista, a gente bebe de muitas fontes, então às vezes a gente pega ali né, das doutrinas orientais e vamos estudar sobre isso. Nós somos um grupo que trabalha muito com Reiki também, então nós temos muitos cursos ligados a terapias integrativas, principalmente o Reiki. Então, nos utilizamos também na cura de elementos da natureza. A gente usa as ervas, nós usamos cristais, cromoterapia e várias outras, óleos essenciais, florais. Como é que é o trabalho de vocês? É um trabalho mais energético, né? Apesar da ectoplasmia, o magnetismo, tudo isso aí, mas como é mais dentro da linha de Kardec, é uma coisa assim que não utiliza tantos elementos materiais, não é isso? Isso, utiliza mais a questão fluídica, né, de toda a questão energética do próprio grupo, do próprio envolvimento. O Uhum, Aldinho, ele colocou aqui, né, qual é o papel, ele até perguntou, do magnetismo, se é usado somente o ectoplasma, né? Ali, quando nós falamos de um trabalho com os espíritos, é o que nós chamamos de um trabalho misto, ou seja, uhum. o médium, ele vai doar do seu potencial magnético, que vai ser combinado e potencializado para os princípios curativos. Então, se o médium ele tem, e Jacob Mello ele fala muito sobre isso quando nós estudamos sobre o magnetismo, que o médium, por exemplo, ele tem uma potência de alcance 1. Quando o espírito se aproxima e aumenta essa potência, ela pode chegar em até 100 o alcance de Uhum. potência, ou seja, em todo tratamento, principalmente quando nós falamos em tratamentos espirituais, onde é uma combinação, onde é um trabalho em conjunto entre o médium e o espírito, há esse trabalho misto, ou seja, a utilização do ectoplasma, que é todo preparado por esses espíritos superiores, e o magnetismo do médium que necessita ali para que possa também alcançar os benefícios. Tenho uma pergunta aqui também da Lídia, que diz: eu tenho uma filha hoje com 24 anos, que há 5 anos, por ansiedade, não consegue obter resultados, alcançar os seus sonhos. Como tratar a ansiedade? Todo esse campo de transtorno mental, ele também é acompanhado pelas questões espirituais, mas nós precisamos fazer um tratamento em conjunto, ou seja, possível a busca da psicoterapia, se for necessária a busca da psiquiatria, né? As pessoas às vezes têm essa tendência, a gente tem que tomar cuidado de buscarem apenas o tratamento espiritual. É o que a gente orienta muito aqui. O tratamento espiritual não deixa de forma alguma com que a pessoa deixe o tratamento médico. Nós estamos tratando com o médico, e, em paralelo, vamos tratar as questões espirituais, até porque todo e qualquer tratamento espiritual ele é um complemento da medicina tradicional. Então, ele precisa estar acompanhando a medicina, seja para a medicina dos homens, seja a psicoterapia, e aliar o tratamento espiritual. Então, se ela tem ansiedade, ela deva buscar o tratamento espiritual e, em paralelo, buscar a psicologia, a psicanálise, todo esse movimento para que ela possa se conhecer e, se conhecendo, buscar o autoconhecimento para enfrentar todos esses tipos de transtornos, seja ele de ansiedade, depressão, pânico, etc. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Queria saber também como é que vocês fazem as orientações do pós-cirúrgico. Que mais que Uhum. vocês têm, dão uma ênfase assim, até porque a gente também pode passar isso para os nossos, de Claro. repente alguma coisa que a gente não fala. Aham. Depois, se vocês quiserem, eu até envio para vocês a ficha que a gente utiliza, né? Que a ficha ela vem com algumas orientações, principalmente Uhum. nessa referência dos pensamentos, dos cuidados 3 dias após a cirurgia espiritual, que é alimentação saudável, né? Não manter relação sexual, não fumar, etc. E também da construção
dos pensamentos elevados, da condição do autoconhecimento, para que a cura possa alcançar os benefícios. E ali nesse, é um folhetinho que a gente dá para o paciente, nesse folhetinho, ele também, ali tem algumas anotações de tipos de tratamento. Então, tem pessoas que o Dr. Ludwig pede para voltar para a palestra, outros para voltar para o estudo, outros para voltarem para o atendimento fraterno. Por isso que cada paciente é tratado de forma individual. Dentro da individualidade e a necessidade de cada paciente, cada um vai receber um tipo de orientação para que possa buscar a casa espírita após e aí continuar, dar continuidade a esse tratamento. Mas se vocês quiserem, eu envio para a Rose compartilha aí com todo o Uhum. grupo para que vocês tenham acesso, possam ler essas observações, o que for válido para vocês, podem utilizar, fiquem à vontade aí para essa utilização. Inclusive, eu achei bem interessante essa questão dessa orientação, quando eu tive a oportunidade de trabalhar aí com o Dr. Ludwig, e eu fiquei segurando a prancheta, né? E ele fala muito rápido, ele vai por números, 5, 6, aí você tem que ser muito rápido ali para anotar, porque assim, é de uma rapidez imensa. Acho que ele parou de falar, né? Porque ali até procurar o que seria, então ele foi questão de números, 4, orientação Isso. 3, 2, aí você só vai marcando o X, eu achei muito legal isso aí, ficou bem didático, ficou bem rápido. E aí E depois essas pessoas que pegam essa orientação, a hora que elas saem da sala, tem um grupo, eles são em 8 pessoas, que tem uma mesinha, cada paciente senta e vai receber essas orientações, né? Eles vão Uhum. explicar, aí se tem fitoterapia vai receber, o tratamento fitoterápico vai movimentar toda essa vertente aí de trabalho. uma coisa que eu achei Vocês muito têm interessante uma também é isso. equipe para fazer isso? É o Dr. Ludwig que faz os atendimentos ou tem outros médiums Tem também outros médiums. incorporados e tudo que estão lá? Uhum. Isso, tem outros médicos. Hoje nós estamos em 4 pessoas, né? O É. Dr. Ludwig é que coordena o trabalho, mas tem mais Uhum. 3 médios que já estão atuando e atendendo também. Ah, legal. Eu achei muito interessante, Sérgio, quando eu participei do trabalho, eu fiquei ali na sala, logo quando o Dr. Ludwig abriu, né, a sala, e eu fiquei ali meio sem saber o que fazer, e eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me portar aqui? E ele imediatamente virou e falou: faça como vocês fazem na casa de vocês. Uhum. Aí eu fiquei ali, né, doando energia, auxiliando como eu poderia auxiliar, mas muito interessante, foi muito bacana o trabalho. É um trabalho, eu falo, é um laboratório, por isso que eu deixo esse convite a vocês, como grupo, se um dia tiverem a oportunidade de vir aqui em um quarto sábado, combinar, venham conhecer, né? Venham estar com a gente. Eu acho que nada mais saudável do que essa troca de Sim. experiências, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder acompanhar, para a gente poder trocar realmente experiência. Né? Eu acho tão válido isso e eu sinto falta dessa, né, dessas comunhões que a gente vai numa outra casa, vai em outro local, conhece, tira de lá, nossa, olha que legal essa forma, vamos levar Aham. para o nosso, olha que legal, né? Vai pegando conteúdos que possam agregar e trazer. E o que a gente pode também fazer para uma próxima oportunidade, Rose, depois você coletar perguntas do grupo, né? Pegar e montando um questionáriozinho de perguntas do grupo e a gente fazer umas diretamente só com essas perguntas e respostas, né? Onde a gente possa trazer, conversar, né? E tirando dúvidas e tirando referências, porque eu falo, esse é um primeiro encontro, né? Mas a gente pode marcar outras oportunidades, a gente conversar mais, a gente interagir mais nesse momento para a gente realmente conhecer, que é nada mais saudável que é o conhecimento, né? Buscar entender, buscar compreender melhor para que a gente possa alcançar. Então, eu me coloco também nessa disposição, né? Se vocês quiserem depois passar para o grupo e o próprio grupo aí ir enviando as dúvidas, né? Conforme elas vão aparecendo, para que numa próxima live a gente continue nesse sentido de alcançar esses benefícios aí através do conhecimento. Sérgio, tem uma última dúvida aqui no chat da Nádia. Sim. Ela diz aqui: a minha questão é saber como é possível conhecer a vibração e frequência específica, cientificamente falando, de cada doença ou enfermidade para que possamos vibrar de maneira compatível com a cura daquele assunto. Quero dizer, se vibrarmos muito alto contra algo, é como um antibiótico que potencializa o vírus, ao invés de matá-lo? Como conhecer essas questões? Essa questão é uma questão ainda muito delicada para a gente poder falar ao certo. Tem muitas pessoas que falam assim, Sérgio, apareceu um câncer no estômago. Como é que eu trabalho isso? Onde é a referência?
A referência ela pode estar em várias questões, porque cada ser é individual e cada resposta é individual, né? Então, cada caso, ele é um caso. O que que nós hoje sabemos? Tem até um livro de uma psicóloga, que é a Louise Hay, que é o livro Você Pode Curar a Sua Vida, onde ela vem falar de algumas referências de doenças por padrões de comportamento. Então, ela pega grupos de pessoas, ela entrevista essas pessoas e ela pega, por exemplo, câncer. Então, ela faz uma referência de muitos pacientes que ela acompanhou que tinham ressentimentos profundos, né? Então, ela assimila o câncer a ressentimentos profundos. Ela pega, por exemplo, problemas na tireoide, pessoas que têm dificuldade da fala, frustração. Então, cada referência dentro de um sentimento. Por quê? Se nós conhecermos essas referências, a gente pode, como a Nádia colocou, né, buscar reorientar o padrão emocional para que o corpo não necessite imprimir uma necessidade que foi construída por mim, dentro de um desalinho emocional que houve, seja nessa existência ou em outra existência, né? Mas ao certo para a gente trilhar e falar assim, não, Sérgio, eu estou com câncer por conta disso, é muito delicado, porque eu vejo vários casos e eu vejo que cada caso tem a sua individualidade, cada Uhum. caso tem a sua referência, né, de contato, de sentimento, de emoção, então não dá para a gente afirmar para que, é o câncer é isso, é o câncer de estômago é isso, é um câncer de coluna é isso, né? A gente não tem como tratar essa referência de uma forma mais ampliada. Eu queria, só para a gente ir começando o encerramento, perguntar para você como é que você lida, no caso, também tem muita gente que está começando no trabalho de cura, tem muita gente que tem interesse em trabalhar com Certo. cura, e só que fica com aquela coisa assim, a gente tem uma ânsia de curar o outro, de poder ver resultados, e às vezes a pessoa, quando, sei lá, quando a gente não consegue ajudar, aí tem muita gente que fica frustrado, né? Mas não é o nosso papel curar ninguém, né? Está nas mãos de Deus e da própria pessoa. Como é que você faz isso, né? Esse trabalho? Até quando? Porque você tem casos também vamos dizer, que não pode fazer nada, ou que a pessoa tem que passar por aquilo. E aí, como é que se lida com isso? Isso, por isso que a instrução ela é importante, né? Instruir as pessoas, as pessoas quando chegam lá no local, elas são instruídas, né? Tem uma pessoa que conversa com o público justamente nessas explicações, porque a gente hoje entende que a doença normalmente é a nossa cura. Se a doença é a nossa cura e ela nos reorienta, por que que a espiritualidade vai extirpar? Então, o que que eu acredito? Que dentro da nossa história espiritual, dentro do dia a dia, do nosso processo transformador, às vezes eu venho com um planejamento, e dentro desse planejamento eu já consegui alcançar um certo patamar de entendimento e compreensão que não há mais a necessidade da doença. Então, se a pessoa vai buscar uma cirurgia espiritual, ela vai rezar, ela vai se conectar, ela é auxiliada dentro das suas necessidades. Por quê? Porque ela conquistou essa referência. Hoje, eu tenho estatísticas do trabalho que são muito próximas ao que Allan Kardec coloca aqui Uhum, no livro, de um trabalho de cura que a gente já acompanhou aqui. Por exemplo, nós temos aí 150, vamos colocar 100 pessoas. De 15 a 20% serão curadas no sentido da palavra de acompanhar por exame físico. Então, se nós atendermos 100 pessoas, de 15 pessoas vão ter uma mudança realmente no aspecto físico. Esses outros 35 a 40%, eles terão o que nós chamamos do alívio, ou seja, aquela pessoa que tem muitas dores, tem uhum, uma referência física, embora a doença continue, ela tem um alívio da sintomatologia. Esses outros 50% ainda vão estar dentro da referência da busca do entendimento dos padrões. Então, pense só, dessa quantidade, para a gente não criar expectativa. Um uhum, trabalho para 100 pessoas, 15 uhum. apenas vão ter ali uma busca, um encontro. Por isso a gente nunca construir nesse sentido de falar assim, todo mundo tem que receber. Não vai, porque cada um é individual. Eu e Carla estarmos passando por um mesmo problema e no mesmo dia buscar a mesma cirurgia para a mesma questão, a Carla ser curada e eu não. Por quê? Porque aí vai da história individual de cada um, vai da necessidade de eu ainda estar com a doença, da Carla não necessitar mais, né? Então, tudo isso há um processo muito além do que só curar um corpo físico. Às vezes a pessoa desencarna, mas ela foi curada, porque o espírito está límpido,
O espírito conseguiu expurgar, ela desencarnou, porque o corpo é perecível. Se a gente pegar Jesus, Jesus curou vários irmãos. Todos eles desencarnaram. Uhum. Todos eles desencarnaram. Porque o corpo é perecível, embora a cura se estabeleça, né? Então a gente entender que a cura não é pro corpo, ela é pro espírito, porque aí vem o entendimento, vem a compreensão, vem todo esse movimento, essa vertente de auxílio. Última pergunta aqui. Tem alguém perguntando se vocês atendem crianças. Atendo sim. Até porque ele está num corpo pequeno, mas é um espírito na sua caminhada evolutiva, né? Embora o corpinho pequeno é uma referência, é um espírito ali que está na sua caminhada, no seu processo. Legal. É, Sérgio, eu queria que você desse assim umas palavras de orientação, encorajamento assim final É, para os médios de cura, para quem está buscando isso, ou até quem está precisando também de tratamento de de um cura, auxílio. né? As Sim, palavras finais, para depois a gente fazer a prece, que eu queria também vamos. convidá-la a fazer a prece final, Opa, tá faço sim, bom? adoro pressa. Carla, Oi, Carla, só um diga. minutinho. Eu tenho um livro aqui que sobrou da última caixa e eu e a Gabi conversamos, né, para a gente arrumar um meio para fazermos o sorteio desse livro para todos os que participaram da nossa live. Aí eu vou ver aí com a Gabi como que a gente vai poder organizar com Fácil. os nomes. Fala Pessoal, aí, Gabi. mandem seus nomes completos no chat, por gentileza. Mandem nomezinho completo no chat quem quer concorrer ao livro. Ao final eu vou pegar todos esses nomes, vou fazer um videozinho fazendo sorteio e mando nos grupos. Aí, ó, pronto. Olha que legal. Pronto. Que bom. Então, pessoal, primeiro, incentivar vocês a primeira coisa, estudarem. Primeiro incentivo meu é para o estudo, é para conhecer, porque Jesus diz que a verdade nos liberta, ou seja, quanto mais eu conheço, mais eu me liberto da ignorância, das amarras que eu possa construir diante a minha existência. E segundo, entendermos que o processo, se hoje nós estamos passando, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade, nós precisamos aqui nos lembrar do tamanho da fé daquela mulher, à época de Jesus, a mulher hemorroíça. Uhum. Que olhe Meu só Deus. aquilo ali como, até como um processo a gente fazer no sentido figurado de uma cirurgia espiritual. Aquela mulher, ela tinha tamanha fé que ela entendia que ela não precisava conversar com Jesus. Bastava que ela tocasse as vestes, ela entendia que o processo de cura se instalaria pela confiança, pela fé, pelo movimento íntimo que ela estava realizando. E quando ela toca, ela, em meio àquela multidão, ela toca Jesus, Jesus para e diz que ele sentia que do seu corpo virtudes saíam, pois alguém o tocara em tamanha fé, em tamanha confiança. O que eu quero dizer nessa noite para vocês? Que todos nós que aqui estamos nesse momento de estudo, todos nós que estamos envolvidos nessa vertente de entendimento, de compreensão, todos nós podemos tocar as vestes de Jesus. Basta que nós nos movimentemos nessa vertente de conexão, de fé, de autoconhecimento, de reforma íntima, de processo transformador, porque a doença, na maioria das suas ocasiões, ela é mensageira amiga. Ela nos reorienta, ela nos traz indícios de uma nova construção, de uma nova questão de vida realmente que possa ali se apresentar. Por isso, o meu incentivo hoje é de estudo, de fé, e aqui deixo mesmo todo esse convite para que, se vocês puderem, um dia a gente tiver a oportunidade de estarmos juntos aqui em São José do Rio Preto, a gente poder se abraçar, a gente poder trabalhar junto, a gente poder movimentar realmente esse trabalho para que a gente possa transformar a nossa vida, e transformando a nossa vida, a gente possa transformar as vidas das pessoas que possam, de alguma maneira, de maneira consciente ou inconsciente, chegarem até nós. Por isso, mais uma vez, pessoal, muito obrigado por essa noite, a Carla, a Rose, a todos vocês que tiraram um tempinho para estar conosco, né? Eu me coloco à disposição para depois a gente realizar uma próxima oportunidade, né? A Rose vai coletar aí mais perguntas e a gente vai trocando essas experiências para que a gente consiga realmente alcançar aquilo que a gente quer e a espiritualidade possa estar realmente feliz com esse movimento que hoje a gente faz em benefícios a nós e a todos aqueles que chegaram até nós. Graças a Deus. Graças a É, Deus.
Agradeço demais a sua presença. Eu sei que é super difícil com todos os nossos compromissos, porque a gente, principalmente a gente que está na frente de um monte de coisa, eu ainda não fui, quando a Rose foi, ela até me chamou, só que no quarto sábado também temos trabalho aqui, e como eu Sim, dirijo os trabalhos, aí fica às vezes difícil, aí ela ia sair e outra também, imagina sair todo mundo, aí tinha que ficar alguém para trás, né? sim. Mas eu tenho maior vontade de um dia sim, Venha né, sim. abraçar vocês, conhecer o trabalho, conhecer o Dr. Ludwig, né, e poder agregar, né, aquela nossa gotinha, né, na boca do beija-flor aí para apagar um pouquinho dos incêndios, das dores, levar um pouquinho, né, e também receber muito, né, e trazer para cá ainda mais do que a gente está recebendo. Obrigado mesmo, e Eu que que você agradeço. possa fazer a nossa prece final, né? Um abraço grande aí a toda a equipe, e ao Dr. Ludwig, né? Que eu tenho um carinho gigante pela espiritualidade. A fé que você fala, realmente a fé é imprescindível em tudo. A gente que é trabalhador da espiritualidade, não tem como a gente trabalhar, se dedicar sem essa fé, gente. A gente precisa cultivar a fé, acreditar nos nossos guias, acreditar em nós também, na missão que a gente abraça e levá-la com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita seriedade, mas também com leveza, com alegria. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Então vamos fazer a Gratidão, nossa Sérgio. prece. Desculpa, gratidão aí, Imagina, Sérgio, pela sua vontade, viu? Pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Gratidão mesmo. Tem palavras para descrever esse momento. imagina. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Agradeço a todos vocês. Então eu vou convidá-los nesse momento para que a gente possa fechar os olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento, por essa interação, por esse movimento espiritual que acontece, por tantos espíritos que nos inspiram, que se achegam a nós nessa noite abençoada, rogando a Deus, rogando a Jesus que tenhamos experiências que possam nos incentivar o nosso crescimento íntimo, o nosso crescimento espiritual. Por isso, Jesus, nós rogamos nesse momento o concurso dos bons espíritos, que possam se aproximar de nós, aplicando-nos passes espirituais que alcancem, além das estruturas físicas, todas as causas das nossas necessidades. Para que nessa noite abençoada, onde o repouso do nosso corpo físico se dará, nós possamos ser encaminhados aos locais de estudo, aos hospitais, onde possamos ser tratados ou, se possíveis, também possamos ajudar em todo o movimento espiritual que acontece, para que amanhã, ao acordarmos, sentimos de todas essas impressões salutares. Por isso, Jesus nos abençoa, por isso, Jesus nos ilumina, abençoa este grupo, abençoa todos os espíritos encarnados e desencarnados que têm hoje desenvolvido esse trabalho bendito de amor. Que todas as pessoas que se achegarem até essa casa de oração sejam beneficiadas em todas as suas necessidades. E assim, Jesus, nós te agradecemos e te louvamos e te rogamos. Fica conosco, ó Mestre, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, Senhor. Graças a Graças a Deus. Jesus. E assim seja. Gratidão, Sérgio. Um abraço, um grande brigadão mesmo, viu? Que Obrigado a possamos vocês, ter gente. outros vários encontros aí, tanto Que assim online seja. quanto presenciais. Isso. Vou Obrigada, estar à disposição de gente. vocês. Obrigado, viu? Tá? Obrigada a Obrigada a todos a vocês. presença. Obrigado, Rose, Gabizinha que está dando força local, né? Um beijo grande e boa noite. Boa noite a todos. Um cheiro no coração, né? Tchau, gente. Tchau, Abração. gente. Obrigada.